Boa noite a todas e a todos. Iniciamos nesse instante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, com transmissão ao vivo pelo site câmararn.sc.gov.br e também pelo Facebook oficial. Lembro que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para prevenção dos nossos vereadores e servidores. A presença do público ainda não está autorizada. Os trabalhos dessa noite serão conduzidos pelo presidente e vereador Luciano Alves. A todos, uma ótima reunião. Boa noite, vereadora, os vereadores, toda a comunidade que nos acompanha via internet, a imprensa. E eu convido o vereador Billy para fazer a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos. Então eu vou ler Mateus, capítulo 9, versículo 35. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente será apreciada a ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de junho de 2020. Em votação. Aprovada por todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Ofício do Gabinete da Prefeitura Municipal do Rio Negrinho. Ofício número 157, 19 de junho. Excelentíssimo senhor Luciano Alves. Digníssimo presidente da Câmara. Através do presidente e na forma do disposto do regimento interno da Câmara de Vereadores, estamos retirando a mensagem número 48/2020, que autoriza a inquérito especial ao Orçamento Municipal do Rio Negrinho e da outras providências. Tal posição se dá em decorrência da necessidade de adequação da mensagem proposta. Atenciosamente, Júlio César Roncone, prefeito municipal. Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo. Resposta ao requerimento número 25. Rio Negrinho, 9 de junho de 2020. Ao senhor Ineir Miguel Mitman. Resposta ao requerimento 25. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por intermédio de seu secretário abaixo assinado, vem a presente de Vossa Senhoria informar que a incubadora tecnológica Rinetec vem fechando diversas parcerias com instituições de ensino técnico superior e de cursos de aperfeiçoamento, tudo para que possa oferecer à comunidade rio-negrinhense treinamentos, palestras, workshops e demais ações nas mais diversas áreas que totalizam mais de 200 cursos, os quais poderão ser usufruídos por toda a população de Rio Negrinho. Vale reforçar que a incubadora é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo preparar, fortalecer, fomentar e dar suporte às ideias, bem como a micro e pequenas empresas, tornando-as mais competitivas em um mercado cada vez mais acirrado. Dessa forma, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a incubadora tecnológica Rinetec estuda a viabilidade de criar uma unidade da incubadora do distrito de Volta Grande, tudo para atender às necessidades específicas dessa comunidade. Dessa feita, reforçamos que estão sendo realizados estudos com base em pesquisa mercadológica e de demanda da região. No que se refere à solicitação específica para o curso de costura, informamos que será disponibilizado na subprefeitura a partir do dia 23 de junho de 2020 uma ficha de intenção de pré-matrícula para os cursos de costura e de operação de máquinas pesadas, a fim de avaliarmos a demanda necessária para o distrito e a forma de aplicação dos cursos. Por fim, alertamos que, devido ao atual cenário imposto
pela pandemia causada pelo coronavírus, é preciso respeitar as normativas que suspendem as aulas presenciais, fator que implica diretamente na realização do curso formulado no requerimento aqui debatido. Ademais, colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admirável apreço. Atenciosamente, Roger Marcondes Carvalho, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, resposta ao requerimento número 1920. Resposta ao requerimento número 19/2020. Rio Negrinho, 16 de junho. Em resposta ao requerimento 19, o qual requer por parte do Poder Executivo informações a respeito dos recursos já enviados pelos governos federal e estadual para o município de Rio Negrinho para o combate e prevenção ao novo coronavírus, vimos através desses esclarecer as informações requeridas. Os recursos destinados ao combate e prevenção ao novo coronavírus no município de Rio Negrinho, recebidos até o momento pelo Fundo Municipal de Saúde, são os seguintes: R$ 620.380,18 pela portaria número 774 do Ministério da Saúde. Estabelece recurso do bloco de custeio das ações e dos serviços públicos de saúde, grupos do piso de atenção. Portaria número 480, R$ 121.681,84. As despesas referentes às portarias supracitadas se encontram em anexo. O Fundo Nacional de Saúde destinou recursos para a Fundação Hospitalar Rio Negrinho, os quais estão sendo repassados na sua totalidade por meio de convênio estabelecido de acordo com a legislação específica, conforme segue. A Lei número 13.995, de 5 de maio, valor de R$ 1.104.004,61, dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro para a União, às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, no exercício 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada ao combate ao coronavírus. A portaria número 1.393, de 2020, referente à Lei 13.995, estabeleceu que uma primeira parcela a ser transferida no valor de R$ 340 mil aos hospitais, que constaram dos planos de contingência dos Estados e do Distrito Federal, até a data de 12/5/2020, e os hospitais situados em municípios brasileiros que possuem presídios, sendo destinado para a Fundação Hospitalar Rio Negrinho um montante de R$ 218.119,74. A portaria número 1448 de 2020, referente à Lei número 13.995, dispõe sobre uma segunda parcela a ser transferida no valor de R$ 1.660.000.000 aos hospitais contratualizados com os estados, Distrito Federal ou municípios, considerando os dados epidemiológicos oficiais do Ministério da Saúde, o número de leitos SUS do CNS e a produção ambulatorial hospitalar de médica e alta complexidade do exercício de 2019, sendo destinado para a Fundação Hospitalar Rio Negrinho um montante de R$ 885.884,87. Conforme estabelecido na Lei nº 13.979/2020 e outras normas de um regime jurídico excepcional de emergência sanitária no Brasil, em decorrência da pandemia do Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o administrador público deve cumprir o dever constitucional da transparência. Essa é a orientação do Tribunal de Contas do Estado. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Artigo 4º, parágrafo 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, internet, contendo no que couber além das informações previstas no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição da Receita Federal, o prazo contratual e o valor respectivo do processo de contratação ou aquisição. Além das informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal, a Administração Municipal apresenta relatórios mensais para a comunidade de forma clara e com facilidade de interpretação, assim como a publicação anexa evidencia em diversas mídias locais contendo receitas e despesas. Atenciosamente, Maria de Fátima Mendes Afonso, Secretária de Saúde. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2.969/2020 do Executivo inclui ações no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020, e na Lei Orçamentária Anual, LOA 2020, no município de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número
de 2020 do Executivo autoriza abrir crédito especial orçamento do Fundo Municipal de Saúde do município e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2.971, de 2020 do Executivo autoriza abrir crédito especial orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2.972, de 2020 do Executivo autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e dá outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 34, 2020, do Executivo, altera o artigo 3º da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Matérias do Legislativo. Projeto de resolução número 107, 2020, de autoria da mesa diretora, concede licença ao vereador Luciano Alves para afastamento do cargo pelo período de 30 dias. Projeto de lei, a Lei Orgânica Municipal, número 35, de autoria do vereador Ineir Miguel Mitman, acrescenta o artigo 209 à Lei Orgânica Municipal de Rio Negrinho e dá outras providências. Indicações. Indicação número 94, a vereadora Liliana solicita a manutenção de calçadas que seja recolhido o petit pavé na rua Pedro Simões de Oliveira, no centro, em toda a sua extensão. Indicação número 95, a vereadora Liliana solicita que proceda a detetização da Escola Municipal de Educação Básica Professora Irene Olinda Táfica Ribeiro e Centro Municipal de Educação Infantil Anjo Sapega, ambos do bairro Campo Lençol. Indicação número 96, da vereadora Liliana solicita a limpeza e poda das árvores localizadas às margens e no meio da Avenida Julieta Simões de Oliveira, no bairro Industrial Norte, em toda a sua extensão. Indicação número 97, da autoria do vereador Ronei José Lovenberg, solicita que proceda a desobstrução das bocas de lobo da travessa Kurt Hintschel, proximidade da esquina com a rua 13 de dezembro, no bairro Vila Nova. Indicação número 98, do vereador Ronei José Lovenberg, solicita reparos na pavimentação asfáltica na rua Dom Pio de Freitas, proximidade do número 874, no bairro Cera Marte. Indicação número 99, da autoria do vereador Ronei José Lovenberg, solicita que seja instalada uma lombada em local estratégico na rua Padre Celso Michos, no bairro Cera Marte. Indicação número 100, da autoria do vereador Ronei José Lovenberg, solicita que seja instalada lombada no Rodolfo Conde, proximidades do número 503, no bairro Cera Marte. Entramos agora na ordem do dia. Encaminhe os projetos de lei ordinária números 2.969, 2.970, 2.971 e 2.972 de 2020, bem como o projeto de resolução número 107 de 2020 e os projetos de emenda à Lei Orgânica números 34 e 35 de 2020 para análise das comissões permanentes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abel. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu peço que o projeto de lei ordinário número 2.972, bem como o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número 34, que já receberam o parecer das comissões competentes, possam ser incluídos na pauta de votações dessa sessão. Coloco o pedido do vereador Abel em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Assim sendo, incluo as matérias em questão na pauta de votações desta sessão ordinária. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.966, de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 51. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que revoga a lei número 3.236, de 1º de outubro de 2019, e dá outras providências. A lei número 3.236, de 2019, que criou a Declaração Mensal de Serviços e Instituições Financeiras, DESIF, inclui a formatação da entrega de declarações, informações mensais, bem como penalidades para seu descumprimento, incrementando a receita mensal em relação aos impostos sobre serviços de qualquer natureza das instituições bancárias. Essa lei revogou o decreto número 13.274, de 17 de setembro de 2018, que discorria sobre a entrega de declaração de informações fiscais de instituições financeiras e assemelhadas, relativas às operações próprias sujeitas à incidência no imposto de serviço de qualquer natureza, o ISS. Referida revogação se sustém pela nova renovação do contrato número 087 de 2019, que se encerrará no dia 25 de 6 de 2020, ficando ausente de fundamentação legal para as instituições declararem os balancetes. O contrato não foi renovado porque o sistema Sigibancos não integrou com os sistemas IPM, utilizado pelo município na gestão do recolhimento do ISS das instituições financeiras. Cumpre declarar que o Poder Executivo promulgará novo decreto com a forma de lançamento do ISS pelas instituições da forma que já ocorria anteriormente. Por oportuno, apresentamos em anexo a esta mensagem incluso o projeto de lei.
Na oportunidade, aproveitamos o ensejo para renovarmos nossos protestos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 4 de junho de 2020, Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.968 de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 52. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, o nosso cumprimento encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo, o anexo projeto de lei que autoriza a briquete especial, orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Rio Negrinho e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de briquete especial na importância de R$ 41.484,75 para o Fundo Municipal de Saúde. O valor suplementado é para a transferência ao CIS Nordeste para aquisição de insumos para enfrentamento do Covid-19. Para efetuar a suplementação serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. Pela especial e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Ronei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham nessa sessão, nessa noite de hoje. Queria perguntar para o líder do governo e para o pessoal da casa se veio a cópia da ata do Conselho Municipal de Saúde que eu pedi na reunião das comissões de sexta-feira desse projeto. Foi solicitado, vereador, a ata da reunião daquela suplementação do hospital. Mas o pedido foi desse projeto que eu pedi, que queria que incluísse no projeto a ata do Conselho de Saúde sobre esse repasse desse fundo aí do Covid. Se não foi, não tem problema. Simplesmente eu fiz um pedido na reunião das comissões, provavelmente não foi atendido. Isso aí é isso, minha palavra. O projeto continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.972 de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 58. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, no nosso cumprimento, encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza a briquete suplementar o orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 1.558,98 para a Secretaria de Infraestrutura. O valor suplementar será para a devolução de saldo de convênio referente à pavimentação da Luiz Grafe e Barão do Rio Branco. Para a cobertura do disposto no artigo anterior, é indicado como fonte de recursos superávit financeiro do exercício anterior, pavimentação Luiz Grafe e Barão do Rio Branco, R$ 1.558,98. Pela suplementar e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 18 de junho de 2020. Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 34 de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 56/2020. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa a proposta de emenda à Lei Orgânica que altera o artigo 3º da Lei Orgânica Municipal de outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em forma regimental, conforme justificativas abaixo. O presente projeto de lei tem por escopo alterar o artigo 3º da Lei Orgânica do município de Rio Negrinho, a marca da cidade entre os símbolos do município, que possui a seguinte redação original. São símbolos do município de Rio Negrinho, brasão de armas,
a bandeira e o hino, representativos da sua cultura e história. A criação da marca Cidade de Rio Negrinho foi efetivada através do edital de concurso número 01/2019 e o resultado homologado através do decreto número 13.947 de 13 de abril de 2020. A marca Cidade poderá ser identidade visual adotada pela Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, podendo ser utilizada em todos os documentos oficiais, site, redes sociais, materiais promocionais, para divulgação do município em artigos e produtos dos diversos setores de Rio Negrinho. A marca Cidade poderá ainda ser adotada pela Prefeitura Municipal de Rio Negrinho como identidade turística do município e utilizada em outdoors, banners, folders, páginas da internet ou quaisquer outros locais definidos pela Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Em face da necessidade de inclusão da marca Cidade como um dos símbolos do município de Rio Negrinho, de acordo com o permissivo constitucional incerto no artigo 3º, parágrafo 2º, os municípios podem ter símbolos próprios. Portanto, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto na forma regimental. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 17 de junho de 2020, Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. O projeto está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Ronei. Senhor presidente, senhores vereadores, como o presidente bem falou, esse projeto vai passar por essa Casa de Leis com 2 discussões, né? E ele tem que ser votado antes do período eleitoral para que possa ser utilizado e ser formado esse novo marco, esse novo símbolo que foi feito aí para a nossa cidade. Então, meu voto é favorável para esse projeto, só que eu já peço de antemão que reveja o projeto de lei que está dentro dessa casa, que também tem que ser votado antes do período eleitoral, que é o projeto do salário, onde foi conversado já nas reuniões e foi visto, e o presidente passou no jornal que essa matéria está aqui, e eu quero que seja revisto e, se precisar colocar para votação, que coloque, porque ele depende também do período eleitoral. Seria isso. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação, em primeira votação. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 42 de 2020, de autoria dos vereadores Cabelo, Abel, Ildefonso, Luciano e Silvio. Peço a palavra, senhor presidente. Quero fazer um requerimento verbal. Vamos aguardar, então, para não quebrar a pauta. Segundo secretário, por favor, leia o requerimento. Requer ao Ministério Público de Santa Catarina informações referentes a denúncias de irregularidades junto à gestão da Fundação Hospitalar Rio Negrinho entre os anos 2015 e 2016. Justificativa. Diante das dúvidas originadas das informações recebidas sobre a existência de investigação em curso nesse Ministério Público, envolvendo o presidente e o tesoureiro da Fundação Hospitalar Rio Negrinho, da gestão 2015-2016, requer, dentro das possibilidades, e se for do interesse desse Ministério Público, para esclarecimento das dúvidas, o fornecimento de um resumo dos itens investigados, em que fase investigativa se encontra o inquérito civil público e se há previsão para o oferecimento de denúncia. Acreditamos que tais informações serão de muito valia para os esclarecimentos desejados. Rio Negrinho, 22 de junho de 2020, vereadores Ineir, Ildefonso, Abel, Luciano e Silvio. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Pablo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a imprensa, todos que estão nos acompanhando. Eu quero me manifestar sobre esse requerimento, que sou contra, porque eu confio no Ministério Público. Como já falei, quem é nós para investigar? Então, o Ministério Público acho que está fazendo um belo trabalho, e eles que estão aí para fiscalizar. Quando foi oferecida a denúncia, se for, daí todos saberemos, porque daí é público. Porque eu acho que isso pode ser que atrapalhe as investigações, porque isso é sigiloso. Então, o meu voto vai ser contrário. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador Ildefonso. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, aos internautas, comunidade que nos assiste. Então, esse requerimento está muito claro aí naquilo que foi especificado.
dando exatamente a possibilidade ou não do Ministério Público de revelar aquilo que certamente está correndo aí em segredo de justiça, porque é desde 2017. Eles são uma instância superior e distinta, com certeza, mas nada impede que a gente peça esclarecimento sobre alguma coisa. Se eles vão nos dar alguma resposta ou não, isso cabe a eles. Com certeza, eles têm clareza daquilo que está sendo pedido e a resposta que eles vão nos oferecer é de acordo com aquilo que lhes convém. Isso é importante. Acredito que, se é para realmente a gente estar falando de investigação, e se o Ministério Público não puder nos oferecer, eles vão responder da medida que eles realmente se utilizem para que caiba dentro daquilo que a gente está pedindo. Ou, se também não responder, eles são uma instância, uma esfera, né, distinta daquilo que nós. Mas o nosso papel é esse. Nós podemos, sim, fazer esse requerimento, até porque existe dinheiro público que está envolvido dentro dessa investigação. Mas a resposta cabe ao Ministério Público. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ronei. Senhor presidente, senhores vereadores, quero manifestar minha palavra nesta fala. Quero dizer que sou contrário, juntamente com o vereador Pablo, porque nós fomos atrás da auditoria da Fundação Hospitalar do exercício de 2016, aonde envolve uma gestão inteira, não somente os dois nomes que vocês estão citando, do presidente e do tesoureiro, mas e sim vários membros que compõem essa gestão. Então, na declaração que a Fundação Hospitalar Rio Negrinho, através do instituto que fez a auditoria desse mandato dessas pessoas, diz claramente que em análise nenhuma está dizendo que tem problema irregular. Foi feito sim uma denúncia por uma pessoa que foi colocada lá dentro, que nem auditor não é, que passou para a gestão, e sim levaram essa denúncia ao Ministério Público, que está desde 2017. E, se está desde 2017, o que a gente cobra é que o Ministério Público faça, então, aquilo que tem que ser feito. Mas tem vários outros casos que nós temos que colocar em pauta de ex-prefeitos que deixaram um monte de processo lá dentro e que já foram julgados alguns e alguns outros não foram julgados, e nenhuma vez foi levantado dentro dessa Casa de Leis esse dinheiro que onerou também os cofres públicos do município. Isso que vocês têm que ver, que se é para colocar questão, vamos colocar de todos então. Por isso que eu vou votar contrário. Se fosse para pedir todos os que estão em débito, que fizeram alguma coisa de irregular, que estão analisando o processo que for de onerar os cofres do município, com certeza eu ia votar contra. Agora, como bem falei, fui atrás, juntamente com o vereador Pablo, temos aqui o relatório desse conselho, dessa gestão, que tem aqui 2017, 2018, que é analisado 2016, com 2017 e 2017 com 2018, que está aqui, e nada disso, dessa auditoria que tem irregularidades. Então, eu não vou me meter no Ministério Público, porque se for para mim me meter, tem que se meter com várias outras coisas que tem. Que não adianta querer só procurar algumas pessoas agora para ser vilão, sendo que tem várias pessoas que são vilão e fazem parte dessa gestão também. Então, meu voto é contrário também. Palavra, senhor vereador, só para complementar. Inclusive, essas duas auditorias estão na mão do Ministério Público já, e essas duas auditorias também já passou por essa Casa de Lei na legislatura passada, que o vereador Ronei, a Liliana e o Silvio estavam aqui e votaram a favor das contas. Então, esse relatório que está aí por essa empresa, foi uma empresa que fez essa auditoria,
Não foi uma pessoa que a atual administração colocou lá dentro do hospital, um funcionário do Estado que não tinha onde ser colocada essa pessoa e foi colocado lá dentro, que muitos de vocês sabem. Essa pessoa não era administrador, era um engenheiro civil que veio para cá porque não tinha, queria ficar mais perto da família. Inclusive a esposa dele é médica em São Bento do Sul, ele queria ficar aqui. Daí teve uns acertos lá com o governo do estado e essa pessoa veio trabalhar na Fundação Hospitalar Rio Negrinho. Então, isso ali é uma coisa idônea, uma coisa séria, uma empresa séria que fez. Provavelmente isso aí também deve ter na prefeitura. Eu me lembro, isso aí foi na gestão que eu fui secretária, no final do meu mandato foi feita essa auditoria. Então está aí, já está na mão do promotor, então é isso que tem a relatar. Com a palavra, a vereadora Liliana. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Só para deixar bem claro que eu também vou ser contra. No começo, a gente, inclusive, combinou de que os requerimentos sempre seriam aprovados, mas se nós levarmos em consideração a fala do vereador, quando ele fala que são poderes distintos, realmente são poderes distintos, e nós não temos essa postura para, de repente, entrar no meio de uma investigação. Levando em consideração também que, em 3 ou 4 momentos já, o Tribunal de Contas mandou a prestação de contas aqui, e que nenhum vereador diga que não tem nada a ver, como aconteceu na semana passada, porque tem tudo a ver. O que não teve nada a ver naquele momento foi ter sido aprovada as prestações de contas dos últimos prefeitos. Isso não tinha nada a ver mesmo, porque se o Tribunal de Contas manda para nós, nós temos que, o mínimo, acatar a ideia deles. Eles são peritos e é isso que aconteceu. E eu confio no Ministério Público, eu acho que, se já está sendo investigado, tem mais é que continuar lá onde ele está, exatamente porque é dinheiro público? Mas como o Pablo falou, num determinado momento, eu estava aqui, o vereador Ronei, o vereador Silvio, e nós aprovamos essa prestação de contas. Então, nada mais justo que hoje o Ministério Público faça a sua parte. Obrigada. Com a palavra, o vereador Cabelo. Senhor presidente, caros colegas, colega vereadora, desde o início da discussão deste tema, quando veio para cá a informação, me causou perplexidade, preocupação e interesse em saber da verdade. Interesse de buscar a informação correta. E é justamente por isso que eu quero dizer para a sociedade de Rio Negrinho que, por eu confiar no Ministério Público, por eu achar que é uma instituição que investiga, por eu achar que é uma instituição que tem respeito, por isso é a eles que eu me dirijo, para buscar a verdadeira informação. Eles, sim, superior a nós, poderão nos dar a informação certa para que a gente possa avaliar o problema e o tamanho do problema. Pode ser que esse problema não é nada. Eu já disse uma oportunidade aqui, nada é verdade e nada é mentira, enquanto não se prove. Mas é necessário que se busque as informações em fontes confiáveis. Por isso eu sou a favor. Por isso eu propus o requerimento. E colocando inclusive o Ministério Público no seu lugar de entidade superior para avaliar se entenderem que é importante dar a informação para nós ou não. Porque assim como fizemos sempre aqui nessa Casa de Leis, fizemos requerimento ao Governo do Estado, que também é uma instituição superior, fizemos requerimento aos órgãos de governo, tipo o DENIT, que nunca respondeu nada. Por quê? Superior, responde se quiser. E também o Ministério Público vai responder se quiser. E o requerimento diz isso, que se for do interesse e se eles entenderem que isso ajuda. Agora, se o Ministério Público compreender
que esse processo anda em segredo de justiça, que não deve dar informação nenhuma nesta fase do processo. É isso que eles vão dizer para nós. Então, eu não vejo preocupação em pedir. Peça. Se nós vamos reter a informação, isso depende do Ministério Público. Então, eu sou favorável e não entendi por que os companheiros não querem se dirigir ao Ministério Público, que é essa instituição confiável, que nós podemos acreditar que estão lá investigando e que, se for do interesse deles, poderão sim fornecer a melhor informação para nós. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Billy. Bem, gostaria então de me justificar. Eu vou me abster da votação, presidente. Gostaria de falar aqui que eu tenho comigo que o papel do vereador não é fiscalizar o Ministério Público, nem menos a promotoria. E eu não me sinto bem em descumprir a Constituição, o qual fala que o Legislativo não fiscaliza o Judiciário. Somente por isso que eu vou me abster da votação e acho que poderia o vereador ir pessoalmente, quem sabe, no Ministério Público, solicitar algumas informações. Tenho certeza que eles vão atender muito bem, mas não precisamos expor, então, a todos os vereadores a inconstitucionalidade. Por isso, eu vou me abster da votação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos os internautas que nos acompanham. Eu vejo o seguinte, até meu nome está junto no requerimento, e isso eu aceitei de assinar junto, devido à semana passada já nós ter falado, que nós participamos da votação, como foi falado pelo vereador Ronei, e aprovação das contas em 2016. Mas fica bem claro, vereador Billy, que isso aqui é um pedido de informação, que, como já falaram vocês aqui, para todos os órgãos, todas as secretarias da Prefeitura, qualquer secretaria do governo, do Estado, nós fizemos esses requerimentos. É pedido de informação, gente. Eu até estou estranho de dizer que você vai se abster, que os outros 3 vereadores não vão votar a favor. É um pedido de informação, vereador Pablo. Se o Ministério Público fazer o que o vereador Cabelo falou, que pode dizer assim, não é da alçada de vocês não têm nada a ver com isso, eles podem responder da forma que eles quiserem, pronto. Se eles responder de uma forma que, de repente, clareie para nós essa situação, vai ficar muito melhor para a Câmara, porque nós somos fiscalizadores. Aonde tiver dinheiro público, nós somos fiscalizadores. Então, é nada mais que isso. Eu não sei por que nós estamos criando um assunto tão grande de um votar, de se abster, outros não votarem. Isso é só um pedido de informação. Nós não estamos fazendo uma CPI em cima disso aqui. E eu com certeza, fiquei com vontade de saber a transparência lá. Se eu votei errado ou votei a favor, votei certo em 2016. Tomara que não tenha nada, vereador Pablo, desculpa. Tomara que não tenha nada de errado. Tomara que essa auditoria e que o nome das pessoas citadas, como o vereador Ronei falou, que veio de ser um grupo completo lá do hospital, estão citando, parece que, se não me engano, só 2 pessoas, mas nós temos que saber. Se nós saber isso aí, se realmente está tudo certo, simplesmente nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui dentro da Câmara, requerendo informações. Eu não vejo nada de errado nisso aí. Por isso que eu botei meu nome junto. Então, eu acho que se nós aprovarmos o requerimento, não estou vendo nada errado. Se a resposta do MP vir pela forma que nós não temos que se envolver nesse momento, nesse assunto, simplesmente nós tentamos fazer uma coisa que poderia estar inconstitucional, como falou o vereador Billy, e pronto. Mas se tiver uma informação que abra esse assunto que veio para dentro da casa, melhor ainda, nós encerramos o assunto por aí. Seria, senhor presidente. O requerimento está em votação. Eu peço a palavra só um pouquinho, presidente. Está em votação. O senhor já teve seu tempo, vereador. Então, por quatro votos, aprovado. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 43 de 2020, de autoria do vereador Cabelo. Requer, por parte do Executivo, através da Secretaria Municipal de Agricultura, estudos de viabilidade para a criação de um programa de assistência técnica, incentivos para o transporte e construção de estufas,
Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento a este Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que se apresente um estudo de viabilidade para a implementação de um programa de assistência técnica, incentivos para o transporte e construção de estufas visando fomentar o desenvolvimento rural do município. Notamos que tal estudo se faz necessário com base nas dificuldades apontadas dos produtores rionegrinhenses, que, em determinadas épocas do ano, não conseguem encontrar matéria-prima para seu ramo de atividade. Rio Negrinho, 22 de junho de 2020, vereador Cabelo. O requerimento está em discussão. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Cabelo. Colegas vereadores, vereadora, eu trouxe esse requerimento porque tive a oportunidade, na semana passada, em companhia do subprefeito de Volta Grande e do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, de fazer uma visita a uma empresa de Volta Grande, uma empresa que produz, que industrializa legumes para conservas. E, por sinal, quero elogiar o produto, porque é de uma qualidade excepcional. É um produto muito gostoso. Eles produzem pepino de conserva, cenoura em conserva, beterraba, brócolis, couve-flor. E o nome do produto é Nova Aliança. Então, se vocês encontrarem esse produto no mercado, podem adquirir, que eu garanto que é de boa qualidade. E conversando com os proprietários lá, o seu Paulinho Eger, agora a empresa está sendo tocada pela filha dele, a Karina, e o seu genro, o Valdir, passaram a me relatar que esse pepino que está na conserva, nesta época, é produzido em Minas Gerais. Eles compram em Minas Gerais e trazem para Rio Negrinho para produzir a conserva. Eu fiquei entusiasmado em encontrar uma saída para que nós pudéssemos ter os próprios agricultores daqui do nosso município ou da região produzindo essa matéria-prima. E aí achei que era viável nós propor à nossa administração que faça um estudo da possibilidade de oferecer para os produtores rurais a assistência técnica, porque essas verduras e esses legumes são de produção não tão fácil na nossa região. Precisa de um acompanhamento técnico. E na época de inverno, só vai produzir se tiver estufas. Então, eu acredito que isso é uma coisa que o município pode oferecer, que a Secretaria da Agricultura pode oferecer para o produtor de Rio Negrinho essa oportunidade de ter assistência técnica, um acompanhamento, desde a variedade que vai plantar até a época de cada variedade, e também oferecer as plantas para a construção das estufas, uma vez que os produtores possam entrar com investimento, e nós temos a empresa que garante a compra, que o maior problema sempre do nosso agricultor é, depois do produto pronto, é escoar a produção. Então, nós temos uma realidade que, acertado já com essa empresa, ela compra toda a produção. Até porque é vantajoso para essa empresa comprar aqui, em vez de trazer de Minas Gerais. Então, eu queria convidar os colegas a votar a favor desse requerimento e, no que puderem ajudar, inclusive, para que isso possa acontecer. Tem muitos produtores rurais que têm interesse de fazer uma produção caseira, de não ter que depender só da grande produção de grãos, ou de fumo, ou do leite, né? Propriedades que têm uma quantidade menor de terra, se encaixa bem esse tipo de produção de ciclo mais curto. Então, queria, inclusive, mandar um abraço lá para a família do Paulinho, lá do Valdir, da Karina, né? Dizer do nosso empenho e do nosso interesse que isso se resolva, para que os produtores ganhem com isso, para que a empresa ganhe com isso e o município ganhe com isso, porque é retorno de tributos para o nosso município. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Ronei. Senhor presidente, vereador Cabelo, senhores vereadores,
Sou favorável ao requerimento, vereador, só que assistência técnica, vereador, a Secretaria da Agricultura fornece. Nós temos um engenheiro agrônomo lá na Secretaria, um técnico agrícola, né? Tem os próprios extensionistas que são pagos pelo município, que é o extensionista da EPAGRE, que tem um contrato que é em vigor, né? Só que essas pessoas que necessitam assistência técnica, elas têm que entrar em contato com a Secretaria, que os profissionais estão à disposição para fazer. Mas concordo plenamente com o vereador que precisa mais técnicos. Eu até agradeço ao prefeito Júlio, que quando fui secretário, consegui fazer a contratação de mais uma técnica agrícola e mais um médico veterinário para poder ajudar nessas assistências que os nossos produtores precisam, só que necessita de mais. A gente sabe que a agricultura, principalmente a agricultura familiar, cresceu muito no nosso município, o nosso território é grande, é extenso, e a gente sabe que necessita. Mas todo aquele produtor que precisar de assistência técnica, liga lá no 3644-1535, que é o telefone da Secretaria, convoca o Pacheco, convoca a Karina, que com certeza eles estarão indo para prestar essa assistência técnica, que é de direito dos produtores rurais. Mas, como está ali, incentivo também ao transporte e à construção de estufas, isso é importantíssimo, porque nós passamos por um inverno rigoroso, e muitas pessoas não têm essas coberturas, não somente para a produção de pepino, mas de tomate, pimentão, várias culturas que agora, nessa época, têm o seu mercado, e com certeza a produção e o preço se torna mais elevado nesse momento que não tem quase o produto, com certeza que é importantíssimo. Mas acredito que com mais assistência vai ajudar, mas nós temos, dentro da Secretaria, assistência técnica. Seria isso. Com a palavra, o vereador Ildefonso. Queria parabenizar o Cabelo pelo requerimento. Eu acho que isso é o que realmente nós precisamos. É aliar, né, a agricultura com a indústria, o agronegócio, e talvez, a partir daí, a gente despertar realmente espíritos de cooperativismo. Até porque, quando a gente diz que as pessoas, muitas vezes, produzem só na época, né, em que é fácil produzir, porque depois elas não têm para quem ofertar esse produto. E uma agroindústria, nesse estilo, né, de conservas, é realmente uma necessidade no nosso município. E mais do que isso, eu vejo que a gente precisa divulgar muito isso. Tem bastante gente, né, que na temporada planta pepino para vender para outras empresas fora do município. Então, que a gente também tenha essa divulgação e a necessidade realmente dessa parceria, né, entre a prefeitura, né, os técnicos, mas também a parte da infraestrutura para que eles possam montar realmente um agronegócio forte e brilhante para o nosso município. Eu acho que o nome é muito sugestivo, Aliança. Seria isso, presidente. O requerimento está em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 44 de 2020, de autoria do vereador Ronei. Requer, por parte da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, informações a respeito da destinação do lixo reciclável. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações referentes a quais empresas estão aptas a receber o lixo reciclável encaminhado pela empresa Serrana Engenharia, quais os alvarás e outros documentos que comprovem sua autorização para realizar tal serviço. São exigidos pelo Poder Público e se todas estão em dia com essa documentação, bem como quais critérios são adotados para a distribuição desse lixo reciclável entre as empresas. Reunião 22 de junho, vereador Ronei. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Ronei. Senhores vereadores, esse requerimento só vem para pedir algumas informações para a Secretaria de Planejamento, né, que é responsável pela fiscalização dessa área, né, para que a gente possa saber, porque tem sido procurado por alguns catadores,
que fizeram uma MEI para poder receber os materiais, para poder fazer essa reciclagem, né? E tem, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 empresas que também podem. Então, a gente só quer saber como que está sendo feito dentro, lá da Serrana Engenharia, essa distribuição, porque é catado todo esse material pela Serrana Engenharia, e daí eles fazem esse separamento para passar para essas pessoas fazer esse separamento dessas recicláveis. Então, só para a gente poder saber como que está esse processo, para poder dar uma informação mais correta para os nossos catadores que temos aí na cidade. Seria isso. O requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 45 de 2020, de autoria do vereador Ronei. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, informações referentes às obras de reforma junto à Escola Municipal de Educação Básica Arnoldo Almeida de Oliveira, no bairro Industrial Sul. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista, obtemos informações se estão previstas obras de manutenção para a unidade de ensino em questão, que apresenta a necessidade de reparos em sua estrutura, em especial em seu ginásio de esportes. Como algumas escolas vêm passando por melhorias durante o período de pandemia, requeremos informações sobre a previsão de benfeitorias também nesta unidade. Reunião 22 de junho de 2020, vereador Ronei José Lovenberg. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Ronei. Mais uma vez, senhores vereadores, queria que o Renato colocasse na tela para vocês acompanhando, vai passando, né, as fotos que eu tenho lá da Escola Arnaldo. Como vocês bem conhecem, nessa escola lá no Industrial Sul, né, essa escola é uma escola que foi reformada, praticamente revitalizada, ela na gestão 2012, se não me engano, e hoje essa escola está sofrendo com vários problemas, mas o principal problema é no ginásio de esportes. O ginásio de esportes, se eu não me engano, é do tempo do Mauro, do Almir, que foi construído lá, e esse ginásio está com sérios problemas, principalmente no telhado, onde a corrosão daquela parte de ferro, né, ele vem afetando cada vez mais. Assim está meio de longe as fotos, mas tem umas fotos mais próximas que você for ver, ali naqueles cantos ali está tudo podre, a estrutura de ferro, e não está só de um lado, está em todos os lados do ginásio, né? E isso, como a gente sabe que as crianças utilizam para poder fazer suas atividades físicas lá, os próprios pais cobraram do prefeito municipal e da secretária de Educação, final do ano, quando foram fazer a formatura desses alunos lá, porque corre sério risco mesmo de dar um problema sério, e quem ficar depois responsabilizado, as pessoas que tocam aquela escola. Então, os pais vieram me procurar, perguntaram como que estava a situação nesse período de pandemia, já que não tem aula, se estão sendo feitas as reformas. Fui lá, tirei essas fotos e vi que a escola está lá parada, mas não foi feito nenhuma reforma. Então, eu pediria que a secretária de Educação, juntamente com o Paço Municipal, fizesse um esforço para pelo menos fazer essa reforma nesse telhado do ginásio, porque pode acontecer um problema gravíssimo, bem como aquelas discussões que a gente teve lá da escola, lá do Pedro Henrique, né, que o vereador Silvio levantou, problema que envolve crianças e crianças que estão lá o dia inteiro. Essa escola é uma escola de período integral, principalmente, ela tem mais de 100 alunos que frequentam ela, e por isso que vem essa preocupação que a gente tem, para que faça pelo menos essa reforma básica que tem. E até eu apresentei até quero que o Renato coloque, eu fiz um ofício até para mandar para a dona Darli, que é a secretária de Educação, para saber já como que está as outras escolas, porque nós estamos agora mais de 90 dias parados. E será que foi feito alguma reforma ou alguma revitalização, algum ajuste nas outras escolas também? A gente sabe que lá na Volta Grande, através da emenda da deputada Paulinha, que o vereador Cabelo conseguiu, está sendo feita a troca do telhado. A gente sabe de algumas outras escolas que foi feito, que nem acho que aquela escola lá, o Pedro Henrique, foi resolvido o problema, mas aproveita esse período que não tem aula para poder fazer
essas manutenção sem as crianças estar lá, porque isso vai ajudar muito a não dar um problema futuro, um problema, às vezes, gravíssimo. Então, eu pediria que os senhores vereadores fossem favoráveis para a gente ponhar esse requerimento a ser aprovado e ver o que a secretária vai nos passar. Seria isso. Com a palavra, o vereador Silvio. Concordo plenamente com o teu requerimento e, pelo que a gente sabe, né, as coisas demoram bastante nessas questões públicas, mas a questão da parte elétrica lá do Pedro Henrique foi resolvido, né? A gente já soube que foi feita a parte do padrão que precisava e tá. Mas com certeza, vereadores, não só para você, vereador Ney, todas as escolas, nós sabemos que todas as escolas têm problemas hoje, e não de hoje, de anos que vem se arrastando. Claro que se nós falarmos hoje em questão financeira, não vai ter dinheiro para resolver tudo, mas que nem você comentou referente a esse ginásio, a gente fala, fazer mais ou menos uma gambiarra não adianta, mas alguma coisa poderia mesmo ser feito, o vereador Defonso, o líder do governo, poderia ser feito para aproveitar o tempo que os alunos não estão usando agora e fazer um paliativo em alguns lugares como esse ginásio. E eu sei que lá na escola Pedro Henrique foi resolvida a parte elétrica, que era uma parte perigosa, uma parte que estava em risco, mas tem outras coisas também que necessita, não só lá, como nós sabemos no Henrique Libel, e, enfim, todas elas como eu falei. Então, na verdade, é assim, se não dá para fazer realmente o que precisa, fazer pelo menos um paliativo, fazer uma ideia, que eu tenho certeza, Ronei, esse requerimento vai vir uma resposta com problemas na parte financeira. Isso é certo, da educação. Mas vamos tentar, de repente, conseguir fazer nem que seja mais ou menos, mas que dê uma garantia, pelo menos, para quando as crianças retornarem à escola, ter uma segurança dentro da escola. Seria isso. Com a palavra, a vereadora Liliana. Te dar parabéns, Ronei, pelo requerimento e comentar, né? Você perguntou ali de algumas mudanças, né? Então, nós temos lá em cima o Selma, que veio 150 mil, se não me engano, do AMIN, e eles estão fazendo exatamente, está sendo feita a reforma ali no piso e a cozinha e o refeitório, que eles não tinham, né? A cozinha era bem pequenininha e o refeitório era fora. Então, esse vai estar acontecendo. E uma que nós, inclusive, no ano passado, quando a gente foi lá, a gente ficou com vergonha, porque a comunidade, inclusive, falou que não tinha sido feito nada, né? Também é uma emenda, se eu não me engano, da deputada Ângela, e eles o Henrique Libel. Esses dois já está sendo trabalhado, né? Henrique Libel, acho que começa agora. Mas, se você olhar lá a minha indicação 95, é exatamente a preocupação, porque lá em cima no Irene, nós sabemos que já foi trabalhado muito, mas a comunidade andou conversando com a gente, e exatamente, eles inclusive me mostraram fotos, são 90 dias que o ginásio, por exemplo, está fechado, e que as laterais, as paredes, está tudo escorrido de cocô do pombo. Então, eles estão infestando, e exatamente, não tem aluno, não estão trabalhando, então está ficando meio a Deus dará mesmo. Então, claro que se acontecer de ser, a preocupação de fazer a indicação é exatamente deles liberarem e ter que ser muito rápido. O ginásio dá para esperar, né? Se ficar interditado, para quem já ficou 90 dias sem aula, ficar mais 3 ou 4 dias aí sem aula de educação física, ainda dá para dar um desconto, né? Porque pode ficar fora. Mas as salas de aula, os berçários, eles não têm como. Então, que seja visto, né, para tentar manter esse local. A gente nunca sabe quando que vai voltar, né? O governador agora já colocou aí provavelmente para setembro só, né? Já não volta mais em agosto. Então, a gente não sabe se volta ou se não volta. Mas, na dúvida, temos que ter, sim, as escolas, todas elas em ordem. Seria isso. O requerimento está em votação. Aprovado por todos.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 46 de 2020, de autoria do vereador Ronei. Requer, por parte do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações a respeito da viabilidade da realização de atendimentos junto à unidade de saúde do bairro Campo Lençol, para moradores da localidade de Lajeado, Rio Negro, Paraná. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário. Tendo em vista, obtemos informações referentes à viabilidade e prestação de atendimento junto à unidade de saúde do bairro Campo Lençol para moradores da localidade de Lajeado, pertencente ao município de Rio Negro. Mesmo muitas famílias morando na comunidade pertencente ao município paranaense, boa parte delas trabalha em Rio Negrinho e incrementa nosso comércio local, devido à proximidade com a nossa cidade. Assim sendo, e levando ainda em consideração o distanciamento da localidade em questão do município de Rio Negro, requeremos que se apresente informações sobre tal viabilidade. Rio Negrinho, 22 de junho de 2020, vereador Ronei. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Ronei. Senhores vereadores, esse requerimento eu apresentei um estudo de possibilidade, um estudo que eu acredito que seja louvável através da Secretaria de Saúde, porque todos bem sabem, não estou falando no Lajeado em geral, eu estou falando ali da vila para frente da ponte do Rio Negro, aonde mais de 70 famílias moram ali, e todas essas famílias que estão ali nesse local trabalham em empresas de Rio Negrinho e gastam o seu dinheiro no comércio de Rio Negrinho. Então, eles contribuem também no nosso imposto aqui da nossa cidade. E esse pessoal, a gente sabe que eles têm um problema sério que, para eles poder prestar qualquer atendimento médico, principalmente por isso que eu estou fazendo o requerimento à parte de saúde, eles têm que se deslocar lá no centro do Lajeado, no posto lá que tem, e esse posto não atende essas pessoas quando chega lá. Muitas pessoas, às vezes, nem querem procurar também, porque não tem como se locomover com a distância que está. Então, por isso que eu estou sugerindo esse requerimento de possibilidade, porque essas pessoas ali dessa vila, ali, a maioria tinha consulta lá no Campo Lençol, lá no postinho. E depois, acho que, se eu não me engano, que se transformou de PSF, essas pessoas começaram a receber os agentes comunitários nas suas casas, e muitas dessas foi baixado o cadastro, porque não moravam lá. Ou tinham o endereço de alguém que morava ali naquela questão, para poder ter esse atendimento. Então, eu fiz esse pedido, porque a comunidade lá estava cobrando até por causa das vacinas, e também por causa do Covid, porque quando não dava para utilizar o posto ali, eles estavam utilizando a Fundação Hospitalar, quando tinha algum problema sério. Mas agora, com essa pandemia, no hospital não está atendendo. E eles estão, assim, meio sem saber o que fazer. Então, como se trata de saúde pública, nada mais do que justo a gente apresentar e esperar a resposta da secretária para saber o que pode ser feito, como não pode, ou talvez encaminhar um ofício para a Prefeitura de Rio Negro, dizendo, porque ali é abandonado. O município de Rio Negro não faz nada. O Cabelo, como foi gestor do distrito, a gente sabe que tinha várias localidades que era quase lá em Itaiópolis, Cabelo, ou lá em Mafra, a divisa, mas a gente sempre dava um jeito de tentar atender essas pessoas. Lá eles não dão nem bola para aquele pessoal, porque eles falam que aquele pessoal não pertence para Rio Negro, que esse pessoal ali, eles não gastam nada no comércio de Rio Negro, eles não trabalham lá, então eles que utilizam de Rio Negrinho. E essa que é a questão, porque quando precisa é saúde pública, pessoal? Então, por isso que eu estou propondo esse requerimento e pediria que a secretária, juntamente com o prefeito, estudasse com carinho, também sabendo a forma legal da lei, porque a gente sabe que tem a lei por trás disso aí, para tentar poder ajudar essas pessoas. Com a palavra, o vereador Pablo. Eu também quero me manifestar, quero parabenizar o Ronei por esse requerimento. Isso é uma situação já que vem de um período atrás aí. Eu me lembro quando eu era secretário na gestão passada, a gente tinha um problema grave, a questão da gestante. Da gestante que elas vêm aqui por ser do lado praticamente, vêm no hospital, na maternidade, ganham nenê, mas só que o endereço é do Lajeado, Paraná. E daí o SUS não
não paga, não vem as AIH. Daí, aquela vez eu me lembro que eu fui em Mafra, em Rio Negro, falar com a secretária, que é uma médica, a doutora Simone, lá. Hoje, graças a Deus, depois daquela conversa, tivemos que ir para Curitiba, lá na secretaria, lá, e conversar, explicar a situação. Hoje, eles mandam um número X de AIH. São 5 AIH por mês que a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná manda para a Fundação Hospitalar Rio Negrinho. A secretária do tempo de Rio Negro também entendeu a importância disso, a necessidade, porque hoje, é que nem o Ronei falou, a distância é muito grande. Se eles precisam do atendimento hospitalar, à noite alguém passa mal, eles têm que ir até no hospital do Piem lá. E muitos não tem carro, não tem como se locomover, nada. E aqui é praticamente, não sei quantos quilômetros dá, mas eu calculo que dá 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Uma pessoa passando mal ali, você procura assistência o mais próximo possível. E também a questão é que a porta de entrada do hospital não pode negar atendimento quando é risco iminente de morte. Então, como o Ronei fez esse requerimento, que a secretaria pudesse ver, né, com bons olhos ali, para dar um apoio a essas famílias que estão ali, como ele falou, quase 70 casas, né? Contando cada casa com família, pai, mãe, filho, tudo, isso dá bastante gente. Então, eu sou favorável a esse requerimento. Com a palavra, o vereador Cabello. Senhor presidente, colegas vereadores, queria dizer o seguinte, que se o proponente concordar, mas acrescentar no requerimento a possibilidade do governo de Rio Negrinho propor um convênio com o governo de Rio Negro para atender essas pessoas, porque os recursos, injustamente, são divididos por habitante. E acontece isso nas divisas. Nós temos as comunidades de Rio da Lagoa, por exemplo, seria mais perto ir no posto de saúde de Moema, que fica no município de Itaiópolis, do que vir em Volta Grande. Mas não pode, eles têm que vir a Volta Grande. Então, isso faz parte das regras estabelecidas pelo atendimento de saúde. Então, eu não acho justo que o município de Rio Negrinho agora adote esse público que não é de Rio Negrinho, em detrimento do povo daqui. Então, eu acho que é mais justo que o governo de Rio Negro ajude, que o governo de Rio Negro honre com os seus habitantes e faça um convênio com a Prefeitura de Rio Negrinho para que eles sejam atendidos do lado de cá, aqui no município de Rio Negrinho. Então, queria sugerir para o proponente, para o Ronei, sou favorável ao requerimento, proponho esse adendo, para que seja, a primeira iniciativa seja essa, de buscar um convênio com a Prefeitura de Rio Negro. Obrigado. O requerimento está em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 47 de 2020, de autoria do vereador Billy. Requer, por parte do Poder Executivo, informações a respeito do aterro sanitário municipal. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações a respeito da capacidade de funcionamento ao aterro sanitário municipal, que se o mesmo está normal ou se o seu tempo de vida útil já chegou ao seu limite. Questionamos ainda qual seria o custo para fazer as ampliações necessárias no aterro sanitário, qual o motivo de uma empresa privada estar recebendo as coletas feitas no município, qual o valor pago à empresa privada por receber em seu aterro o lixo produzido em Rio Negrinho e qual era o gasto do município quando o lixo era levado ao aterro sanitário da cidade, bem como qual é o tempo de vida útil do aterro sanitário municipal e se há estudos para ampliação e, havendo, solicita ser juntado ao mesmo na resposta desse requerimento. Rio Negrinho, 22 de junho de 2020, vereador William Rigueto. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Billy. Bem, gostaria então de pedir apoio dos colegas nesse requerimento. Eu, na semana passada, fui procurado por um munícipe, me questionando sobre por que o município estaria então levando esse lixo, essa coleta seletiva, num aterro particular e não no nosso aterro do município. Aí eu fui buscar algumas informações na prefeitura e realmente me passaram que estaria acontecendo, mas na hora então eles não teriam bem a resposta, né, do valor, do custo. Então eu fiz esse requerimento com todas essas perguntas, né? Qual seria o custo para ampliar o aterro sanitário? E se já tem com certeza um estudo para essa ampliação. E qual era o gasto
antes para poder levar para o nosso aterro municipal e qual é o gasto para levar então nessa empresa particular. Então, depois que chegar a resposta, a gente vai tomar as devidas providências. Conto com o apoio de todos. O requerimento está em votação. Aprovado por todos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 48 de 2020, de autoria da vereadora Liliana. Requer por parte do Poder Executivo, através da Defesa Civil, informações a respeito da limpeza do rio Serrinha, entre os bairros Vila Nova e Campo Lençol. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que a Defesa Civil presta esclarecimentos a respeito da limpeza do rio Serrinha, em especial no trecho compreendido a partir da ponte do bairro Campo Lençol em direção à localidade Lajeado. No trecho em questão não foi realizada a limpeza do lado direito, que ainda apresenta galhos e entulhos que necessitam ser retirados. Questionamos se já foi concluído o trabalho no local em questão ou se ainda será concluído, bem como se a licença ambiental para a limpeza do trecho apontado. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Rio Negrinho, 22 de junho de 2020, vereadora Liliana. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Liliana. A necessidade de fazê-lo é exatamente a preocupação dos munícipes que moram do lado direito, no caso, né, antes de subir a Serrinha, que durante o período da pandemia, inclusive, foi limpado, né, foi colocado, graças a, na época, uma licença ambiental que foi conseguida, que não seria exatamente uma licença, né, mas dava para tirar os galhos, os entulhos, a sujeira que estava lá dentro do rio. E do lado para ali do rio Serrinha, naquela região, não foi feito essa limpeza. Então, o que nós queremos saber é exatamente, porque naquele pedaço da ponte até próximo do trevo, foi feito em 2015, se eu não me engano, 2016, e agora já foi feito de novo. Mas na última enxurrada que deu, exatamente, ele chega próximo da ponte, ali ele afunila e enche de água a parte do lado para ali, né? Então, a preocupação deles é exatamente que vai acabar o período que está disposto a licença ambiental, não lembro quanto tempo que foi, 1 ano? Então, esse 1 ano já está estourando, né? Você já não estourou, mas pode prorrogar? Então, é isso que nós precisamos saber. Se foi feito, se vai ser feito, ou alguma providência nós temos que tomar, levando em consideração que tem essa licença. Pelo menos, tirar os galhos, né? Porque as árvores, quando elas caem ali atrás, é o mesmo caso aqui atrás do tênis clube, né? Elas acabam prendendo os entulhos e com isso que dificulta a passagem da água. Então, vamos esperar o retorno da resposta e eu gostaria que fosse favorável. Obrigada. Com a palavra o vereador Ronei. Vereador, meu voto é favorável, com certeza, e é importantíssimo, né, porque foi feita uma limpeza bastante desse trajeto do rio, e onde a licença que foi tirada em 2018 para o período inteiro de 2019, e agora foi revalidado por mais 1 ano, então tem até o final do ano para o prefeito fazer essa limpeza, né, desses leitos dos rios. Mas é importantíssimo essa cobrança, porque a gente sabe que utilizamos bastante tempo agora do período que estava seco, foi feita uma limpeza muito boa ali da ponte do Rio Negrinho até para trás do tênis clube, como o pessoal fala, né? E a gente vê que deu uma vazão muito grande para o rio ali naquele período, naquele local. Então, com certeza, nesses outros pontos, se for feito, vai ajudar muito, principalmente na parte, quando dava aquelas pequenas enchentes, aquelas enxurradas, o rio vai ter vazão para deslocar água até o Rio Negro. Então, com certeza, sou favorável nesse requerimento. O requerimento está em votação. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia
e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à palavra livre dos vereadores. Senhor presidente, tenho o requerimento para fazer verbal. Desculpa, vereador, mas não está na pauta o seu requerimento. O senhor pode usar na palavra livre depois. Mas e... O senhor viu aqui? Só um minuto. Página 53, o Só um artigo minuto. 122, 123. Pelo regimento interno, né? Sim. 53, artigo 122, 123. Eu também tenho um requerimento verbal para encaminhar. Bom, então o artigo 122 diz: requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito por vereador ou comissão ao presidente da Câmara sobre qualquer assunto. Parágrafo único. Quanto à competência para decidi-lo, os requerimentos são sujeitos apenas a despacho do presidente ou sujeitos à deliberação do plenário. E artigo 123, serão da alçada do presidente da Câmara e verbais os requerimentos que solicitem a palavra ou desistência dela, leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário e envio de votos de pesar por falecimento. Então, o senhor pode fazer a leitura de qualquer matéria para conhecimento ao plenário. Eu peço que a Vossa Excelência, então, para a próxima sessão, que seja botado em discussão e votação do projeto de lei número 2896/2019, que fixa os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, que o prazo está acabando, que até dia 30 é terça-feira, e dia 29, como nós temos sessão, que é outra segunda-feira, eu acho que nós devíamos de botar isso em votação para acabar já esse período de conversa aí, um fala uma coisa, fala outra, e a questão, a gente dá uma resposta para a população lá fora que estão nos cobrando. E outro que eu quero comentar também, sobre a rua Luiz Schultz Filho. Quero que o Renato bote as fotos. Era um segundo requerimento que eu ia fazer, mas enfim, então eu vou ler só, para deixar para pôr para a próxima, mas eu já quero pôr já. Quero que o Renato vá passando as fotos. Essa obra faz poucos tempo que foi inaugurado, foi um gasto de quase, mais ou menos uns 600 mil reais que foi investido lá. Demorou um tempo até sair, graças a Deus que saiu, mas eu queria ver, os moradores estão procurando, estão preocupados, que está aparecendo rachaduras naquela obra lá. Então eu queria ver o que o engenheiro da obra fala, se ele pode enviar para nós uma carta explicando alguma coisa, a Secretaria de Planejamento, enfim, uma rachadura não é pequena, eu fui até o local ver lá, para a gente ver o que pode ser cobrado, se a empresa deu garantia ou vai ter que voltar a fazer essa manutenção aí, enfim, desse solo que já teve todo um estudo para poder fazer esse muro de contenção, tudo isso ali. Então, é uma coisa que preocupa. Então, era isso, esses dois requerimentos que eu queria fazer para hoje, mas como foi lido, semana que vem encaminho novamente daí. Então, eu coloco o primeiro requerimento sobre o subsídio dos vereadores em votação. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos. E o segundo requerimento sobre a rua Luiz Schultz Filho, eu coloco em votação. Os contrários se levantem. Aprovado por todos. Eu tenho um requerimento, Com a palavra, senhor. vereador Ronei. Eu queria que colocasse em discussão nessa Casa de Leis, meu requerimento, para que essa Casa de Leis montasse uma comissão para analisar os gastos do Covid. Peço que os vereadores se sintam à vontade para poder votar e pediria que fossem favoráveis para a gente poder apurar os casos. Não é que a gente está duvidando, mas como vem acontecendo em vários municípios, vários estados, e a gente não teve um pedido de resposta contundente, eu pediria que essa casa montasse uma comissão. Isso vai para vocês. Eu coloco o requerimento do vereador Ronei em votação. Os contrários que se levantem.
Aprovado por todos. Encerradas as votações, informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à palavra livre dos vereadores. Eu gostaria que cada vereador, então, se inscreva no grande expediente. Nós temos, então, 6 vereadores inscritos. Pelo passar da hora, 8h25, 5 minutos para cada vereador, 5 minutos e meio, 5 minutos. Sorteando, então. Quem são os inscritos, presidente? O primeiro vereador a usar a palavra será o vereador Cabelo. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas, recebemos hoje a resposta de um requerimento que eu havia feito, o requerimento 25/2020, e prontamente foi respondido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aonde nos coloca a seguinte situação: eu requeri para que a Secretaria, através do Executivo, estudassem a possibilidade de oferecer um curso para a Volta Grande, para o distrito de Volta Grande, um curso para quem trabalha na área de confecção e costuras. E a resposta veio positiva, de que a Secretaria, através da incubadora tecnológica Rinetec, estão disponibilizando cursos, inclusive para quem quer aprender a utilizar máquinas pesadas, operador de máquinas pesadas. Então, queria parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do nosso secretário Roger Marcondes Carvalho, pela pronta resposta e por esse esforço feito pela Secretaria, junto com a sua equipe, que certamente trabalharam com bastante afinco para que essa resposta viesse com conteúdo, já com uma resposta positiva, né? Então, toda a equipe lá do Roger, o Marcelo, o Nicolas, a Odilane, a Luciane, enfim, a equipe toda lá que certamente se esforçaram para que essa resposta viesse com algo formulado já. Então, ele já diz aqui que, a partir do dia 23 de junho, vai estar lá na subprefeitura algumas fichas para que as pessoas façam uma pré-inscrição. Não dá para confirmar a inscrição de ninguém nesse momento, porque nem pode começar o curso, por causa da pandemia. Mas, então, as pessoas que têm interesse já podem, a partir do dia 23, solicitar na subprefeitura que seja feito já uma pré-inscrição para esses cursos. Muito obrigado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Também queria falar aqui, presidente, sobre um tema que permeou aqui esse mês, pelo menos nas 2 últimas sessões nossas, sobre o pagamento da interiorização para os funcionários públicos que trabalham no interior. E eu falei naquele dia aqui que a resposta que eu queria era a volta do pagamento, e propus que isso fosse feito pelo sindicato, que é a entidade representativa. E quero dizer para vocês que fiquei muito satisfeito em ter participado da reunião do sindicato com o prefeito, na terça-feira passada, onde as partes vieram com suas assessorias jurídicas, com a presença, inclusive, da secretária de Educação e a sua assessoria, e avaliando a legislação em vigor, identificaram um conflito de normas, porque o Estatuto do Magistério fala que terá direito a esse subsídio, ou a essa gratificação, quem se desloca para o interior. Então, num primeiro momento, tiveram a interpretação de que, como não estão se deslocando, não deveriam receber. Mas o Estatuto do Servidor trata da mesma matéria e dá definição diferente. Diz que tem direito aquele que exerce a sua função no interior. Então, existe um conflito de normas. Mas também tem jurisprudência
que diz o seguinte, ó, quando há conflito de normas, vale aquela que prejudica menos, aquela que atende mais pessoas. E, nesse caso, prevaleceu, então, o Estatuto do Servidor. E foi o entendimento dos dois jurídicos, do sindicato e da prefeitura. E, portanto, isso é que possibilitou a volta do pagamento. Então, todos os professores que trabalham no interior, os demais servidores, terão no seu contra-cheque, ainda nesse mês, o pagamento da interiorização. Muito obrigado àqueles professores que fizeram contato comigo, que me atualizaram com informações, e eu disse, a luta é de vocês, é do sindicato de vocês, então quero parabenizar o sindicato, parabenizar a Secretaria de Educação, o prefeito municipal, por terem compreendido isso, que esse momento não é de tirar, é de acrescentar, para que a gente possa enfrentar, sim, essa pandemia com eficiência e atravessar, chegar do outro lado, ainda mais forte do que somos, contando com a educação de qualidade, com o atendimento de qualidade do serviço público. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cabelo. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Abel. Eu peço licença que eu tenho que me ausentar. Aqui. Obrigado. Ok. Com a palavra, vereador Ronei. O senhor tem 5 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os internautas que estão nos acompanhando, né? Hoje vamos ser o mais breve possível, né? Queria passar sobre o que me chegou agorinha aí, que o juiz afirma que o governador, nosso governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, tinha ciência da possível participação nos fatos dos delitos, sendo apurado procedimentos dos demais nos casos dos respiradores. Isso vem mostrar que as coisas, quando são apuradas e são investigadas, e quando tem alguma maracutaia, isso acontece e é feito. Tanto que agora foi passado para o TCE, né, e ele vai ter que responder ao Superior Tribunal de Justiça, né, STJ, sobre esses negócios. Então, assim, mais de 33 milhões de reais que sumiram, né, porque foi comprado 200 respiradores que nunca apareceram no nosso estado, né, e tudo esse caso, quantos meses se desenvolvendo, e agora o governador, que é o mandatário, vai ter que responder ao TCJ sobre esse problema seríssimo do que aconteceu. A gente sabe que os casos de Covid vêm aumentando, principalmente na nossa região, agora de dias, vários casos vêm surgindo. A gente sabe que o período de inverno ajuda muito para poder também essa doença proliferar mais. E a gente sabe que nesse momento seríssimo que passa, não somente o Estado, nem o município, mas o país inteiro, né, de várias mortes que vêm acontecendo, e as pessoas brincando de gerenciar, né, um Estado que sempre foi referência em território nacional. E isso é um desleixo, porque as pessoas votaram nele somente por um número, e não conheciam quem era essa pessoa que hoje é nosso governador e gestor do nosso Estado. Então, está aí para que as pessoas analisem e olhem bem nas próximas eleições para não cometer o mesmo erro. Queria, para encerrar também, queria dar os parabéns para o meu amigo e ex-assessor de imprensa dessa Casa de Leis, Érico Nargoski, né, que deixou de fazer assessoria de imprensa aqui, né? O presidente demitiu ele durante a semana passada, né? A gente fica triste, senhor presidente, por saber que a demissão dele não foi pela competência, mas sim por questões políticas, e que o Érico, como profissional na área que ele atua, ele é muito conceituado, porque a gente sabe o tanto de eventos e tantas pessoas que utilizam ele para fazer esses protocolos e essas coisas, que é principalmente a parte jornalística no que ele é formado. Só queria pedir, senhor presidente, que todas as proposições que eu apresentei dentro dessa Casa de Leis, no dia de hoje, meus requerimentos, minha fala na palavra livre, eu queria que quem for cuidar
desse setor agora, que faça uma reeditação e coloque, porque os nossos munícipes querem escutar o que está discutindo aqui. Eles querem saber o que está acontecendo dentro da Casa de Leis. E no programa de sábado, eu não tive nenhuma fala, porque queriam que eu gravasse algumas coisas que eu acho que não era necessário, sendo que tinha várias coisas que eu tinha falado na sessão passada, que talvez poderia caber, pelo menos, alguns segundos dentro do programa de rádio da Câmara de Vereadores. Mas essa história, esse filme eu já conheço, já vi isso aí na gestão passada e vi que as pessoas se deram mal. Então, por isso que não sei quem vai continuar com essa parte, que pelo menos redigite e veja algumas coisas importantes no que eu passei para passar para a comunidade. E, Érico, parabéns pelo teu trabalho, continue aí no teu programa de rádio, aí na Vitrine FM, que você é locutor, e com certeza você vai ter muitas portas abertas no teu futuro. Seria isso, muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, vereador Ildefonso. Boa noite mais uma vez a todos os internautas. Eu queria só lembrar aqui de algumas coisas que hoje a gente pode ver já aqui ocorreram, né? Principalmente relembrando aquilo que foi falado aqui da calçada lá na Alfredo Greip, que era uma necessidade, e hoje eles fizeram, inclusive, um reparo, né, na ponte, para que ela se tornasse um pouco mais larga, para que as pessoas pudessem transitar por cima da proteção da ponte. A questão também lá do Pedro Henrique, né, que finalmente o processo conseguiu fluir, né, por parte da Celesc, e por parte do eletricista nessa questão externa, né? Faltam uns ajustes internos ainda, mas que já serão resolvidos certamente. Eu quero falar aqui quanto à questão da saúde, né, de Rio Negrinho, exatamente porque nós vimos e vemos a cada dia os casos aumentando e as pessoas realmente precisam ter mais, né, cuidado, precisam ter mais pensamento coletivo, exatamente no sentido de que, às vezes, a gente pode não acreditar naquilo que está ocorrendo, mas se a gente se contaminar, com certeza a gente vai acabar contaminando outras pessoas que convivemos, principalmente aquelas que estão muito mais próximas de nós. Então, fazer um apelo realmente para que as pessoas consigam manter ainda aquilo que está estabelecido enquanto regra, né? Sabemos que esse processo de abertura está acontecendo vagarosamente, mas com o risco de ter que, daqui a pouco, voltar tudo aquilo que já foi. Então, vamos manter esse processo, né, de conscientização em relação a essa questão do Covid-19. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ildefonso. Com a palavra, vereador Silvio. O senhor tem 5 minutos. Boa noite novamente a todos. Também gostaria de agradecer ao prefeito pela questão do Pedro Henrique e da pracinha do Coronel César. Foi feita a cobertura lá na Coab, bairro que eu resido. E demora, tudo que nós pedimos e tentamos fazer via poder público, nós sabemos que é demorado. Mas ainda bem que demora, mas sai. Então, tem que mais aqui agradecer e dizer, demorou, mas saiu. Eu tenho falado algumas vezes aqui na Câmara, hoje o vereador Ronei até mexeu com a questão, o vereador Pablo, dos salários, dos subsídios dos vereadores, que esse projeto está tramitando dentro da Câmara já faz algum tempo, e eu também acho que nós temos que tomar uma decisão entre todos aí, e cada um tem a sua opinião, claro, mas destrinchar isso aí, até porque nós estamos num ano de eleição, e muitos nomes como pré-candidatos já estão saindo na nossa cidade,
e dizer que muitos ainda que põem o nome para vereador, até eu falei isso na rádio, para concorrer uma vaga aqui dentro, não tem o conhecimento do que é o trabalho do vereador. E isso eu posso falar porque eu também vim aqui para dentro não sabendo bem o que um vereador tem como compromisso e tem como dever de cumprir dentro da casa. Alguns pensam que se elegendo vai trabalhar essas 2 horas que nós estamos aqui hoje à noite e é isso o trabalho do vereador. E eu digo, se fosse isso, acho que qualquer um de vocês aqui falo isso até com grande certeza, porque estamos aí há 8 anos, né, Liliana? Eu ia fazer isso com certeza voluntariamente para o nosso município. Porque seria um prazer vir aqui 2 horas e fazer a votação dos projetos e tal, enfim, requerimentos. Mas é claro que não é assim. Como é que nós vamos votar projetos e requerimentos, e, enfim, moções e outras matérias, né, da ordem do dia, se nós não tiver o conhecimento da matéria? Então, todos sabem aqui que nós temos reuniões internas. Claro que não precisa uma dedicação diária dentro da casa, com o expediente de horas e tudo, para ficar aqui dentro. Não precisa, nós sabemos disso. Mas eu, por muitas vezes, vereador Afonso, eu falei que eu sou vereador onde eu estiver, dentro da minha empresa, dentro do banco, na fila do banco, enfim. Então, você está sendo... você tem que ter essa ocupação, seja na questão de atendimento à sociedade, ou que nem eu falo sempre, nas questões das matérias, nós temos que estar por dentro das matérias. Como é que vamos votar uma coisa e não sabemos o que estamos votando? Quanto nós se discutimos aqui, hoje falamos de requerimento, que alguns foram contrários, enfim e tal. Então tem que ter o conhecimento para fazer isso, senão nós ou aprovamos tudo ou não aprovamos nada. Então acho que é uma questão assim que até comentei na rádio. O que dá para fazer é que muitos podem colocar o nome e se quiser vir tirar uma informação, eu estou à disposição para contar o que o vereador faz. E com certeza os companheiros também. Em qualquer lugar que me encontrar, se a pessoa não tem hoje como vir para dentro da casa para acompanhar a sessão e saber do nosso compromisso com o vereador, dá para procurar os vereadores sim e se informarem. Eu acho que isso é importantíssimo. Não tem nada a ver, a minha fala agora, referente à questão dos salários. Que nem eu falei, dos salários todos estão sabendo aqui, está tramitando a tempo dentro da casa, então nós vamos ter que sentar, né, senhor presidente, e você for colocado para votação na semana que vem, como foi falado aí, cada um vai fazer a sua parte, vai votar como acha melhor e vamos lá, vamos ver o que vai dar com a nova legislatura que vem a partir do ano que vem. Mas eu digo sempre, muitos nomes, muitas pessoas pensam que nós ganhamos uma fortuna e quer colocar o nome para concorrer, para ser um vereador aí dentro, sem saber o que é o trabalho certo do vereador. Muitos até, inclusive, que falam na questão do salário. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Silvio. Com a palavra, vereador Pablo. O senhor tem 5 minutos. Mais uma vez, então, quero começar a agradecer ao Hélio, o secretário de Obras, por estar sempre atendendo nossos pedidos e sempre a gente é muito grato a ele, porque sempre é uma pessoa séria. Tudo que a gente fala com ele ou resolve ou não resolve, não tem um meio termo. Eu também quero comentar aqui a questão do Covid, que semana passada para cá começou a aumentar, a gente que é da área da saúde, então a gente fica preocupado. Hoje subiu de novo o caso, até inclusive um posto de saúde hoje foi interditado por uma funcionária estar. Subiu para 39 o caso hoje, então a gente pede que a população tome cuidado, se cuide, né? Faça todo o seu aparato bem certinho. Eu também queria comentar aqui, senhor presidente, a questão de, como o vereador Ronei comentou, eu também observei que a minha fala não saiu, até falei com o Ney hoje, sobre a minha fala na rádio, no programa da rádio da Câmara. Eu também pediria que saísse, como saiu semana passada, teve bastante discussões aqui, não saiu nada da matéria, não sei se
por política, que nós não estamos parabenizando o prefeito, em sim estamos cobrando o que o povo nos pede. Eu pediria que saísse a nossa fala. E também queria comentar aquela hora que eu pedi a palavra, que o vereador Silvio comentou ali. Não é que eu sou contra aquele requerimento, eu votei contrário porque até hoje eu não consigo admitir uma carta anônima. Aqui dentro da Câmara a gente preza tanto coisas corretas, e como é que chega uma carta anônima aqui na Câmara? Não sei, ninguém sabe quem pôs, a carta apareceu na minha sala dentro do envelope. Então eu pediria para o seu presidente honrar o voto que eu dei para o senhor, colocar a filmagem, já que a nossa casa de lei é toda filmada, os corredores, colocasse essa filmagem, para a gente tirar essa dúvida. Quem foi? Quem colocou? Quem trouxe essa carta aqui, esse envelope? Porque eu perguntei para os funcionários da casa, ninguém sabe, ninguém foi. Então, porque assim, o caráter da pessoa está no sangue, sabe? Então, e continuo falando, confio no Ministério Público. Se essa carta viesse assinado pelo prefeito, ou enfim, por um vereador, ou enfim, por uma pessoa que se apresentou, daí sim. Mas assim, para mim, isso aqui não tem valor nenhum, por isso que eu fui contra. Mas se essa carta viesse assinado, com certeza eu ia ser justo hoje com a votação. Então eu pediria isso, e também, mais uma vez, frisando que eu gostaria que saísse a minha fala no sábado na Câmara. Que o Ney, eu falei com ele semana passada, ele pediu para mim gravar, mas enfim, foi falado tantas coisas nos requerimentos, nas discussões, nas proposições, e não saiu nada a minha fala. Então, era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Pablo. Quero agradecer a presença da vereadora, dos vereadores, quero agradecer as pessoas que nos acompanharam via internet e declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a próxima, que será no próximo dia 29 de junho de 2020, às 19 horas, sem uma pauta ainda definida. Uma boa noite.